E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o estudo de mais um pronunciamento técnico extremamente importante para provas de contabilidade avançada, que é o CPC 27, que trata de imobilizado, tá ok? Então vamos logo olhar aqui na tela a respeito dessas disposições a respeito do imobilizado, né? Inicialmente aqui o CPC 27, que trata exatamente aqui de ativo imobilizado, né? Ele trata dos principais pontos a serem considerados na contabilização de um ativo imobilizado, obviamente, né? Ou seja, a forma que eles são reconhecidos, né? Por qual valor eles são reconhecidos, né? Assim como tratamentos referentes à depreciação e a perdas por desvalorização, conforme o próprio CPC 01 que a gente já estudou, tá ok? Então, basicamente o que a gente tem que dominar, né? O que a gente tem que dominar a respeito do imobilizado, que é extremamente importante, são os elementos do custo de um imobilizado. Afinal, um imobilizado ele é reconhecido inicialmente no ativo da entidade ao seu custo, e a grande dificuldade é saber mensurar esse custo, quais são os componentes deste custo. Então, basicamente, né? Essa aula, se a gente fosse espremer, né, fosse espremer o que tem de mais importante a respeito do pronunciamento técnico CPC 27, eu diria que é exatamente, né, os elementos que compõem o custo de um imobilizado, ok? Então a gente vai ter muita calma em relação ao estudo desses elementos. Obviamente que o cálculo da depreciação também é um tanto quanto importante, a gente vai fazer algumas questões, não tantas, afinal, depreciação, o cálculo em si da depreciação é um assunto mais atinente à contabilidade geral, mas aqui a gente vai praticar eventualmente algumas questões envolvendo o cálculo de depreciação, ok? Então vamos dar uma olhadinha na tela, né? Vamos começar aqui o estudo do CPC 27, sempre falando as definições, né? As definições constantes do próprio CPC 27. Bom, o valor contábil ele define como o valor pelo qual um ativo é reconhecido, então esse valor aqui eu já falei que é o custo de aquisição deduzido da depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada, né? Ou seja, essa perda por redução é a perda por desvalorização referente ao teste de recuperabilidade, tá ok? Então esse é o valor contábil de um item do imobilizado. O custo é o montante de caixa equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir o ativo na data de sua aquisição ou construção. Ou seja, veja que o custo de um imobilizado, em regra, é o valor pago, né? Valor pago, então aqui, ou a pagar ainda, né? O valor pago ou a pagar, ou ainda o valor justo, pode ser o valor justo também de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data de sua aquisição. Então aqui, né, é o caso de permuta, né? Caso de uma permuta, por exemplo, eu estou dando um terreno, por exemplo, para adquirir um veículo, né? Então, olha lá o que ele fala, é o montante de caixa, o equivalente de caixa pago, então, regra geral é o montante pago ou a pagar, ou ainda pode ser o valor justo, né? Essa aqui é uma exceção, né? Não é a regra. O valor justo de qualquer outro recurso dado em troca para adquirir esse ativo, a data de sua aquisição, tá ok? Então, esse aí é o elemento, né? Aliás, é o custo de um imobilizado. Depois a gente vai ver os elementos que compõem esse custo. Bom, o valor depreciável de um ativo, né, é o seu custo menos o seu valor residual. Então veja que ele tem o cuidado de falar o custo ou outro valor que substitua o custo, por exemplo, o valor justo, que a gente acabou de ver, menos o valor residual, que é aquele valor, né, que não sofre depreciação. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Valor específico para entidade, também chamado aqui de valor em uso. Lembra que a gente viu isso aqui lá no CPC 01, né? O conceito de valor em uso, ou seja, é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter com o uso contínuo de um ativo, assim como, olha lá, com a sua alienação ao final de sua vida útil, né? Ou ainda para incorrer para a liquidação de um passivo, aqui a gente estaria falando de um passivo. Valor justo, a gente também viu essa definição quando a gente tratou do CPC 01, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo, uma transação, lembra? Não forçada, lembra? O vendedor não está louco para vender e o comprador não está louco para comprar, né? É uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Só para a gente relembrar esses conceitos, né?
Perda por redução, valor recuperável, conforme o CPC 01, a gente viu que é o valor, é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede, né, excede o seu valor recuperável. Ou seja, quando o valor contábil é superior ao valor recuperável, esse valor excedente será reconhecido como perda por desvalorização ou perda por redução do valor recuperável desse ativo. Valor recuperável, conforme a gente viu também no CPC 01, é o maior entre o valor justo menos os custos da venda e o valor em uso. Lembra que a gente viu isso aqui na aula passada. Então, olha só, né, como é importante a gente conhecer os elementos do CPC 01 para tratar do CPC 27, que trata de imobilizado, assim como o CPC 04, quando a gente tratar de intangível, né? O CPC 01 não por acaso a gente viu primeiramente. Valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir despesas estimadas com essa venda, caso o ativo já tivesse, né, lá ao final de sua vida útil. Esse é o valor residual, lembre-se que é o valor que não sofre depreciação. E o conceito de vida útil, extremamente importante, né? Extremamente importante. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou ainda, né, o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então perceba que quem define a vida útil é a própria entidade. Ela espera, veja que ele está falando ali, ó, vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera. Então, quem define a vida útil é a entidade. Pouco importa qual que é a vida útil recomendada pelo fabricante, qual que é a vida útil prevista pela legislação fiscal, pouco importa. O que importa é o período durante o qual a entidade espera utilizar aquele item, ou seja, ela espera utilizar aquele item durante X anos, essa é a vida útil. E dentro dessa vida útil, que ela própria definiu, ela vai levar em consideração vários fatores que a gente vai estudar mais à frente, tá ok? Então cuidado aí, porque as bancas têm tentado confundir o aluno concedendo a vida útil prevista pela legislação fiscal e a vida útil econômica, que é aquela definida pela própria administração. Qual que você vai utilizar? Aquela definida pela própria administração. Por que que os alunos têm confundido isso? Porque antigamente a gente utilizava a depreciação fiscal, né? Em provas mais antigas, quem estuda há mais tempo, lembra aí que a gente antigamente utilizava a depreciação fiscal, utilizava inclusive a depreciação acelerada de acordo com o número de turnos em que a máquina trabalhava, aquele item trabalhava, e hoje a gente já não utiliza mais isso em provas de contabilidade geral, no máximo a gente utilizaria numa questão de lucro real, o que realmente eu nunca vi ocorrer, tá ok? Então olha lá, quem define a vida útil é a própria administração da entidade, tá ok? Bom, e a definição aqui mais importante para a gente é a definição do próprio ativo imobilizado, né? O que é um ativo imobilizado segundo o CPC 27? É um item tangível que é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços. Ele fala aqui para aluguel a outros, essa redação aqui não é legal. Aluguel para outros não é legal. Ou para fins administrativos. E ainda se espera utilizar por mais de um período. Então, toda vez que a gente estiver falando de imobilizado, é um item que vai gerar benefício econômico por mais de um período, né? Por mais de um período. Se for menos de um período, não atende à definição de imobilizado, então seria, por exemplo, uma despesa, né? Como despesa de consumo, material de consumo, não é imobilizado. Então, cuidado, olha lá, ativo imobilizado é um item tangível mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias, né? Na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou ainda para fins administrativos, como um computador lá para fins administrativos, uma estante, né? Enfim. Então, pode ser tanto um item utilizado na produção, por exemplo, na indústria, máquinas e equipamentos, né? Pode ser ainda aquele item que foi utilizado para fornecimento de mercadorias ou serviços, por exemplo, pode ser um veículo, né? Usado para transportar essas mercadorias ou para realizar esse serviço, tá? Agora, esse aluguel a outros aqui que realmente eu quero conversar com você, porque essa figura aqui de aluguel a outros aqui foi muito mal escrita. A ideia aqui é aluguel a pessoas ligadas. Então, vou riscar aqui a outros, vamos colocar aqui ó, aluguel, né? Aluguel a pessoas ligadas à entidade.
ligadas à entidade. Por que isso? Porque quando a gente estudar o CPC 28, que trata de propriedade para investimento, a gente vai ver que propriedade para investimento é exatamente aquela propriedade que é mantida pelo proprietário para valorização ou para aluguel. Para valorização do capital ou para aluguel. Por exemplo, uma entidade, né, adquiriu um terreno e ela adquiriu aquele terreno, por exemplo, num condomínio onde ela acha que aquele terreno vai valorizar. Então aquilo ali é um ativo não circulante em investimentos, aquele terreno, afinal, ele adquiriu apenas com o intuito de valorização, como especulação, né? A mesma entidade pode adquirir um apartamento com o intuito de aluguel a terceiros, né? Por isso que esse a outros ficou mal colocado aqui. Quando ela adquire um apartamento, uma entidade para alugar a terceiros, pessoas que ela nem sabe quem é, não trabalham com ela, né? Não trabalham para a entidade. Terceiros, qualquer pessoa que chega lá para alugar, ela vai alugar. Esse apartamento que está sendo alugado a terceiros, ele é classificado no ativo não circulante de investimentos como uma propriedade para investimentos. Então a figura do aluguel a gente tem que ficar muito atento, né? Então aqui já é o primeiro ponto que a gente tem que ter muita atenção. Cuidado com esse aluguel a outros, né? Porque quando a gente lê aluguel a outros, parece que é outras pessoas que não são relacionadas com a entidade. Pelo contrário, aluguel a pessoas ligadas à entidade. Por exemplo, esse mesmo apartamento que eu falei que a entidade aluga a terceiros, suponha que ela decide não mais alugar a terceiros, ela vai alugar para o diretor financeiro, porque aquele apartamento aqui é próximo da entidade, esse diretor financeiro tá vindo de outro estado do país, então ela resolve alugar, né, esse apartamento para esse diretor financeiro. Veja que ele está alugando isso aqui a uma pessoa ligada à entidade. Portanto, como ele está alugando esse apartamento a uma pessoa ligada à entidade, esse apartamento vai ser classificado no imobilizado. Então, exatamente por isso que esse aluguel a outros aqui, né, foi muito mal escrito aqui. Na verdade, seria aluguel a pessoas ligadas à entidade, né? Um exemplo muito clássico disso aqui é o exemplo de uma fazenda, né? Uma fazenda em um local distante, onde essa propriedade possui lá umas casinhas, né? Algumas casinhas, e a entidade acaba alugando essas casinhas aos próprios colonos, ali, aos próprios trabalhadores dessa fazenda, afinal, né, não teria como ele trabalhar em outra cidade, ficaria muito complexo aqui esse deslocamento. Essas casinhas são classificadas exatamente no imobilizado, afinal ele está alugando essas casinhas exatamente para as pessoas ligadas à entidade. Então esse aluguel a outros a gente vai esquecer, foi lamentável essa redação, tá ok? Isso aqui tem caído demais, hein? Bom, a gente já começa aqui, né, a brincar com algumas questões, então. Primeira questão do CESP, ele fala que valor depreciável de um ativo será obtido após a dedução do seu valor residual. É verdade. Valor depreciável é aquele que sofre depreciação. Valor residual é aquele que não sofre depreciação, que representa uma estimativa do valor a ser obtido com a venda desse ativo ao fim de sua vida útil. É verdade, essa é a definição de valor residual, deduzidos das despesas com a venda. Então está corretíssimo. Então a gente consegue, a partir disso aqui, trabalhar duas definições que a gente viu, de valor depreciável, né, e de valor residual. Então lembre-se, né, valor depreciado de uma forma aqui mais clara, esse aqui seria o custo de determinado item, e suponha que esse aqui é a parte que não vai sofrer depreciação, ou seja, esse aqui seria o valor residual do item. Esse aqui seria o valor residual, ou seja, o valor que a entidade vai conseguir vender esse item ao final de sua vida útil. Então suponha aqui que o custo seja de 100, né? Suponha que o custo aqui seja de 100, o valor residual seja, sei lá, de 15. Esse valor aqui de 85, esse valor de 85 aqui, é o tal do valor depreciável. É o valor depreciável, ele vai ser depreciado de acordo com a vida útil estabelecida pela própria entidade. Então esse é o conceito aí de valor depreciável e valor residual, tá ok? A questão 2 fala que caso uma empresa realize gastos para aquisição de um bem, em que se espera que os benefícios econômicos ocorram somente ao longo do período corrente, esta transação deverá ser reconhecida como despesa na DRE. Perfeito. Veja que esse bem aqui ele não atende à definição de imobilizado. Afinal, olha lá, ele espera que os benefícios econômicos gerados em função do uso desse bem
ocorrerão apenas ao longo do período corrente, ou seja, no máximo aqui nos próximos 12 meses. Então, realmente, isso aqui vai ser lançado como despesa e não como um imobilizado. Afinal, por definição, a gente viu que imobilizado é aquele que a entidade espera utilizar aqui por mais de um período, ou seja, além do período. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais, tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.